Olá, turminha do 8º ano. Sejam bem-vindos a mais uma semana de estudo de ciências. Estamos na semana 19 e nessa semana nós vamos estudar sobre os 5 grandes reinos dos seres vivos, tá? Aqui eu vou falar com vocês as características gerais de cada um desses reinos. Isso porque nós iremos estudar um pouco sobre cada um deles depois, tá bom? Então vamos lá. Atualmente, os seres vivos, eles são classificados em 5 reinos. Lembram lá das categorias taxonômicas? Espécie, gênero, família, classe, ordem, filo e reino? Então, o reino é a categoria taxonômica que abriga maior número de espécies, tá? Então, ou seja, de todas as categorias taxonômicas, a espécie é a que tem menor número de indivíduos e o reino é a que tem maior número de indivíduos, tá? Então, os reinos dos seres vivos, eles foram divididos em 5, tá? São reino animal, reino plantae, reino fungi, reino protista e reino monera. São esses os 5 grandes reinos dos seres vivos. O reino animalia, ou reino animal, é o reino que representa todos os animais. Ou seja, ele tem como representante todos os animais, seja um animal invertebrado, como no caso de uma lesma, ou animal vertebrado, como nós, seres humanos, cachorro, gato, entre outros. Esse reino é formado por seres pluricelulares, Então, os seres do reino animal têm o corpo coberto, ou melhor dizendo, têm o corpo formado por milhões de células, são organismos heterotróficos ou heterótrofos, ou seja, eles não conseguem produzir o próprio alimento, então eles se alimentam de outros seres vivos e são seres eucariontes. O que isso quer dizer? São seres que têm célula com núcleo organizado. Como, por exemplo, os insetos, aqui eu tenho o bicho-folha, e os animais, No caso, uma ariranha. Um inseto é um animal invertebrado, e a ariranha um animal vertebrado. Isso quer dizer que o reino animal ele é dividido em 2 grupos, vertebrados e invertebrados, ok? O reino fungi, ou reino dos fungos, tem como representante os cogumelos, as leveduras e os bolores, o nosso famoso mofo. Esse reino, ele é representado por seres tanto unicelulares, como é o caso das leveduras, que são microscópicas, formada por um único tipo de célula, ou pluricelulares, como é o caso dos cogumelos e do bolor, tá? São seres heterótrofos, ou seja, eles não produzem o próprio alimento também, como os animais, então se alimentam de outros seres vivos, e eles também são eucariontes, tá? Possuem um núcleo organizado e o material genético dentro desse núcleo. Então, aqui eu tenho como representante do reino fungi um cogumelo, a orelha de pau, que é muito comum, em tronco de árvores, e o bolor, que é o mofo. São exemplos de fungos. Já as leveduras são fungos unicelulares presentes, por exemplo, no fermento biológico, que é utilizado para produzir o pão. São elas, inclusive, responsáveis pelo crescimento do pão. O reino protista, ele tem como representantes as algas e os protozoários, tá? Olha que interessante. No caso dos protozoários, eles são heterótrofos. Eles não produzem o próprio alimento, se alimentam de outros seres vivos. A grande maioria desses protozoários são parasitas, que causam doenças, como é o caso da doença de Chagas, que é causada por um protozoário. Já as algas, elas são autótrofas, ou seja, elas produzem o próprio alimento. Por quê? Elas fazem fotossíntese, igualzinho às plantas, As algas são, inclusive, muito importantes ecologicamente. Algumas, inclusive, são comestíveis, Outras são utilizadas na produção de vários produtos, como medicamentos e produtos de beleza. Mas todos os seres desse reino, tanto algas quanto protozoários, são eucariontes. Ou seja, tem núcleo, As células têm núcleo e o material genético fica dentro desse núcleo. E o próximo reino é o reino monera.
é o reino que tem os organismos mais simples, vamos assim dizer. Eles têm como principal representante as bactérias. E essas bactérias podem ser tanto autótrofas quanto heterótrofas. E é o único reino que tem seres procariontes, diferente dos outros que têm seres eucariontes. No caso do reino Monera, as bactérias, elas têm células sem núcleo. Então, o material genético das células das bactérias fica armazenado no citoplasma. Então, elas têm DNA, mas elas não têm um núcleo. São células mais simples, tá? E é o único reino que possui seres procariontes. E, por último, o reino Plantae, ou reino Metafita, né, que é o nome científico. Como o próprio nome já diz, é o reino das plantas. Tem como representante todas as espécies de plantas. Plantas aquáticas, plantas terrestres, né? A principal característica, ou as principais características desse reino, é o fato de que são formados, ou melhor dizendo, é formado por seres autrótrofos. Então, assim como as algas, as plantas produzem o próprio alimento por meio da fotossíntese, né? E também são seres eucariontes. Então, a célula das plantas também tem núcleo organizado e o material genético fica dentro do núcleo. Então, aqui temos os 5 grandes reinos dos seres vivos, né? Falei para vocês as características gerais desses reinos, porque nós vamos estudar um pouco mais sobre esses reinos, né, mais para frente, ok? E vocês devem estar perguntando, e os vírus? Eu não falei dos vírus aqui, né? Em nenhum desses reinos. Isso é porque eles não fazem parte de nenhum dos 5 reinos. Mas isso é tema de estudo da próxima semana. Um grande abraço para vocês, bons estudos e não deixe de fazer as atividades.